Aqui em criminologia, a expressão anomia, ela tem outros sentidos também. Não só de ausência de lei, mas também de uma ineficácia da norma no meio social ou de uma disfunção da norma naquele meio social. Anomia e seus sentidos: a transgressão pura das normas, a delinquência propriamente dita, o conflito entre as normas sociais claras, o que dificulta a adequação do indivíduo à sociedade, e o movimento contestatório às normas sociais, chamada crise de valores. Nos 3 casos, o foco é a ausência de normas que causa a ruptura dos padrões sociais de conduta. Eu vou resumir aqui de uma forma simples o que o Durkheim afirma de anomia. Ele diz o seguinte: olha, a sociedade é esse grupo de pessoas que partilham valores e funcionam harmonicamente. Entretanto, em alguns casos, acontecerão crises de relação e nesse compartilhamento de valores entre os indivíduos. Essas crises causam a anomia. A anomia é a ausência de norma, ou esse conflito, ou essa contestação das normas pelos indivíduos. Surgindo a anomia, como um reflexo ou uma consequência da anomia, surgirá o desvio. Então, eu posso afirmar que a sociedade era, teoricamente, para funcionar de forma harmônica, mas, em alguns casos, acontece uma desfunção. E essa desfunção ocasiona a anomia, que é a ausência de norma, o conflito entre a norma e os valores do indivíduo, ou esse movimento contestatório social. Há uma ruptura de padrões pela sociedade. Da anomia surge o chamado desvio. Então, o desvio, que representa uma conduta social contrária aos valores e às leis vigentes, ele é um produto da anomia, que é uma consequência da disfunção. Agora, o interessante para o Durkheim, e isso cai demais em concurso, é que isso é um processo normal. O Durkheim afirma que o desvio ele é normal em toda a sociedade e proporciona a sua evolução. A sociedade que não possui o desvio, não possui crime, não possui anomia, para o Durkheim é uma sociedade arcaica, parada, uma sociedade que não evolui. Tá? Então anotem isso, que o crime, enquanto desvio, é normal para o Durkheim, porque ele é um fator de evolução da própria sociedade. Porque a sociedade, com a ocorrência desses desvios, vai criando mecanismos da própria sociedade para sua evolução. Evolução da legislação, evolução da segurança, evolução de comportamento, evolução de valores, tá? Essa é a concepção do Émile Durkheim quando se trata de anomia. Um outro autor que trata também de anomia é o Robert King Merton, que teoriza também sobre a teoria da anomia, mas com outro enfoque, com outro olhar. Enquanto o Émile Durkheim trata de anomia como um produto de uma disfunção social em que o indivíduo deixa de internalizar valores sociais e, em razão disso, surge a anomia e surge o desvio, como um processo normal até de evolução da sociedade, o Robert King Merton parte de outro pressuposto. Olha, ele afirma também que a anomia é a falta de norma ou a falta de reflexo da norma no indivíduo, uma falta de eficácia da norma nesse meio social, mas o fundamento teórico é outro. Ele afirma
que a anomia surge de uma disfunção entre uma expectativa que é cultural e os meios para alcançar essa expectativa criada no indivíduo. Ele diz o seguinte, olha, a sociedade vende para o indivíduo que ele tem que ser bem-sucedido, que ele tem que ter um relógio legal, que ele tem que postar foto viajando, que ele tem que postar foto num carro bacana. Só que esquece de dizer para ele que provavelmente ele vai ganhar um salário mínimo a vida inteira e que ele nunca vai conseguir comprar um carro, que ele nunca vai conseguir comprar uma casa bacana, que ele não vai viajar, que ele não vai viver aquilo que a própria sociedade está colocando como uma expectativa cultural para ele, como meio de sucesso, como padrão ou modelo de sucesso individual, de prosperidade. Então a sociedade cria um padrão de consumo, uma expectativa cultural de indivíduo bem-sucedido, mas não dá ao indivíduo meios para alcançar. E aí, quando ele verifica que, apesar da sociedade ter dado a ele todas essas expectativas e não ter, na mesma mão, dado meios para ele alcançar, ele vai romper com a ordem vigente, surge a anomia, que é esse desprendimento da norma, essa falta de norma para o indivíduo, não genericamente, a falta de norma para ele, a norma deixa de fazer sentido para ele e ele vai transgredir como um produto dessa incongruência entre aquilo que se exige e aquilo que é dado, né? É o sonho americano de consumo que não vem com meios para que ele seja alcançado. Essa é uma crítica, inclusive, do Robert King Merton, que é um autor americano, com relação ao chamado sonho americano, né? O American Dreams, que é a ideia de prosperidade, é muito voltada para a aquisição de coisas, né? De comprar um padrão de consumo que é imposto à sociedade americana, que também foi importada pela sociedade ocidental, né? Sobretudo hoje pelas redes sociais, né? Eu sempre brinco nessa aula de que não tem pobre no meu Instagram. Aliás, o único pobre no meu Instagram sou eu, né? Sou eu. Todo mundo no Instagram é rico, viaja, enfim. Só eu que estou aqui trabalhando, gravando aula para pagar a conta, né? Para pagar a luz. Porque é impressionante, porque se criou essa ideia de que as pessoas têm que mostrar para as outras que têm dinheiro, que são bem-sucedidas. Agora, isso chega para o jovem como uma demanda, tá? E essa demanda nem sempre vem acompanhada de um instrumento. E aí, que para o Robert King Merton é o ponto inicial do surgimento da anomia. Também estuda a criminologia com base na teoria da anomia. Defende, em suma, que o comportamento aberrante pode ser considerado sociologicamente um sintoma de dissociação entre as aspirações culturalmente prescritas, é o sonho americano, é o sonho de consumo do Instagram, e os caminhos socialmente estruturados para realizar tais aspirações, né? Eu crio a necessidade de consumo, mas não te dou meios para ser aquilo que eu quero que você seja. Olha que bacana, né? Para Merton, a anomia fomenta a criminalidade na medida em que uma sociedade sofre uma dissociação entre a estrutural cultural, na verdade a estrutura cultural, ficou um L sobrando aí, e a estrutura social, expectativa e realidade, né? Já dizia a música. Então, fica aí a diferença entre a teoria da anomia do Durkheim e do Merton. Agora, são duas teorias da anomia, partindo do pressuposto de que a anomia e o desvio surgem de uma disfunção social. Mas a causa da disfunção social é que para esses autores é diferente, tá? Então, cuidado quando for responder uma questão sobre anomia para não se confundir as duas principais teorias da anomia. Uma do Emile Durkheim e a outra do Robert King Merton.